Em certo vídeo perguntei a vocês quantas alcunhas um homem pode aguentar sobre si. Naquele caso, Larry Eyler era um criminoso contumaz e, não aceitando sua vida, ceifava de outros para esquecer um pouco de sua mediocridade. Mas não vamos falar hoje sobre um criminoso. Vamos falar de uma vítima. Ou podemos dizer, de várias vítimas. Jenny Haynes, para sobreviver ao horror, usou a mente e uma tática extraordinária para se descolar da dor inimaginável a qual era submetida diariamente. Eu entrei no tribunal, sentei, fiz o juramento e algumas horas depois voltei ao meu corpo e deixei o local. Esta foi a declaração de Jane, a mulher que criou múltiplas personalidades para suportar os abusos do pai. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Se é novo por aqui e curte casos de crimes reais e mistérios diversos, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Peço também que deixe seu like no vídeo e, se puder, considere apoiar o Insólito se tornando um membro. O caso de hoje vai nos mostrar como o ser humano pode chegar às profundezas da maldade sem qualquer pudor ou remorso. Mas também vai evidenciar o quão forte pode ser a mente de uma pessoa exposta à mais impiedosa violência. Pela natureza dos fatos, o caso é perturbador e impressionante. Se ajeita e vamos aos fatos. A história da família Haynes se iniciou em Welling, na Inglaterra. Em uma escola de dança, Pat, aos seus 19 anos, conhecia Richard Haynes, um jovem engenheiro eletrônico. Já envolvidos, começaram um namoro, se casaram e tiveram Jenny. A garota cresceu junto a uma irmã e um irmão, em Bexleyheath, também na Inglaterra. Pretendendo melhorar em sua carreira e dar uma melhor vida para sua família, Richard se mudou, junto com a esposa e os filhos, para a Austrália no ano de 1974. E foi naquelas terras que o tormento da menina de apenas 4 anos de idade se iniciou. O primeiro abuso que Jenny sofreu foi pouco depois da chegada da família na Austrália. Richard usou um boneco da garota para abafar os gritos dela. Repetidamente, o homem dizia que a filha era uma criatura horrível e aquela era a forma dele brincar com ela. Certa vez, o homem pediu para que Jane o tocasse e dizia que apenas ela poderia ajudá-lo daquela forma. As ameaças, caso a menina revelasse os abusos para a mãe, já começavam a aparecer. Em uma ocasião, Richard mostrou a ela a foto de um monte de cinzas com uma perna decepada por cima de um sofá e disse que aquela seria a aparência de sua mãe, caso falasse algo com ela. Naquele ano, após o primeiro abuso, Richard começou um ritual tenebroso. Em cada um dos aniversários de Jenny, o homem a fazia dar à luz a uma boneca de plástico, como se de fato ela estivesse grávida. Os abusos que Richard cometia não eram apenas de natureza sexual. Repetidas vezes, o homem agredia fisicamente Jenny. Trazendo à tona uma das suas lembranças daqueles momentos sádicos, certa vez a mulher, já adulta, declarou: "Ele me ouvia implorar para que parasse. Ele me ouvia chorar. Ele sabia da dor e do terror que estava me infligindo. Ele via o sangue e o dano físico que havia causado. E no dia seguinte, optava por fazer tudo de novo." Com sadismo, Richard tentava se eximir da culpa, dizendo para a menina que ela merecia e gostava dos abusos e que aquilo doía mais nele do que nela. Como se todo o mal que fizesse ao corpo de Jenny fosse pouco, Richard inventou uma tática terrível para transtorná-la ainda mais. Com convicção e reforçando sua superioridade, Richard convenceu a garota de que ele conseguiria ler a mente dela. Era uma verdadeira lavagem cerebral e o estado de vigilância de Jane sempre estava aceso. Segundo a garota, seu pai executaria a morte de sua mãe e seus irmãos caso sequer pensasse sobre os abusos. Jenny ficava então completamente refém de Richard. A garota era violada de todas as formas possíveis
e não se sentia mais segura em casa ou com seus próprios pensamentos. Cogitar a ideia de refletir sozinha sobre o que vinha lhe acontecendo seria como uma forma de assinar a sentença de morte de todos que amava. Para burlar o tal poder psíquico que o pai tinha, Jenny começou a compor músicas para extravasar seus pensamentos. Outra tática para evitar pensar no que sofria era cantarolar músicas mentalmente, como por exemplo a Do You Really Want to Hurt Me, da banda Culture Club, que tem passagens como: Você realmente quer me machucar? Você realmente quer me fazer chorar? As músicas cantaroladas também eram uma forma de Jenny pedir socorro, de avisar a mãe dos abusos. Mas essa tática se mostrou ser falha. Para sobreviver ao horror ao qual era submetida diariamente, Jenny usou a mente como uma tática extraordinária. Ela criou novas identidades para se descolar da dor. No tribunal, durante um julgamento histórico, Symphony, uma das personalidades de Jenny, disse: Não há letras de músicas para dizer: Meu pai está me estuprando e isso dói. Por favor, me ajude. Da pesquisa feita aqui para esse roteiro, Jenny afirma que a mãe não sabia de nada, que não tinha suspeitas sobre o que lhe acontecia. Como era a convivência da filha com a mãe, o relacionamento e a intimidade, não se tem notícias. Além dos abusos, Richard não deixava Jenny praticar as atividades que eram ofertadas para ela na escola, por exemplo. Como meio de impedir o contato de Jenny com qualquer outro adulto e possivelmente temendo uma amizade com outras crianças, Richard mantinha Jenny presa em uma bolha que envolvia apenas a sua família. Certa vez, Jenny participou de uma aula de natação e o treinador elogiou seu desempenho na água. O treinador disse ao pai de Jenny que seria bom que ele encorajasse a menina a praticar a natação, pois parecia que ela tinha talento natural para aquilo. Mas essa conversa, na mente doentia de Richard, apenas resultou na punição da pequena. Discreta, silenciosa e retraída, Jenny aprendeu a viver reclusa e afastada dos outros. Até mesmo cuidados básicos com a saúde, como consultas médicas, Richard se negava a oferecer à filha. Seu medo era que as marcas dos espancamentos e feridas pelos abusos sexuais fossem descobertas. Em meio aos tormentos, Jenny criou sua primeira personalidade, a Symphony, uma menina de 4 anos de idade. Pode parecer até confuso, mas ali se iniciava a comunidade que crescia dentro de Jenny. Mesmo não sabendo ao certo o que sentia, Jenny começou a desenvolver o chamado transtorno dissociativo de identidade. Resumidamente, em razão de um trauma, a pessoa cria uma ou várias outras identidades dentro de si. E essa nova identidade é como realmente outra pessoa dentro do corpo daquele que sofre do transtorno. Vou colocar um exemplo. Meu nome é Marcos, eu sou uma criança carismática, gosto de tocar instrumentos musicais e andar de bicicleta. Em um determinado dia presenciei algo que me traumatizou imensamente. E essa coisa foi se repetindo ao longo do tempo. Como uma forma de fugir de tudo isso, eu criei a personalidade João, um adolescente introvertido que odeia atividades ao ar livre e tem verdadeira paixão por selos postais. Sim, pode parecer muito estranho, mas é exatamente isso que acontece. As outras personalidades podem ter histórico pessoal, preferências e características totalmente diferentes da pessoa transtornada. E não para por aí. A personalidade pode até mesmo ter a voz mais grave ou mais aguda e até trejeitos e tiques. Assim, quando ela assume o corpo, dá para perceber claramente a mudança. Enfim, pessoal, é literalmente como se outra pessoa vivesse dentro de você. E pessoal, só que a título de curiosidade, tá? O filme Fragmentado exemplifica bem isso, onde 23 personalidades coabitam o corpo de um único ser. Quem já viu esse filme, deixa aí nos comentários para saber, beleza? Bom, voltando aqui ao caso da Jenny, em uma entrevista sobre a primeira personalidade criada, ela disse: Ela sofreu cada minuto dos abusos do meu pai.
Quando ele estava abusando de mim, ele na verdade estava abusando de Symphony. Com o passar do tempo, a personalidade Symphony começou a criar outras personalidades. Todas tinham funções como absorver aquela experiência repulsiva para resguardar Jane das lembranças dos abusos. Tem uma entrevista de Jane aqui mesmo no YouTube e é incrível a mudança. É possível ver claramente quando Jane sai de cena e Symphony assume as rédeas da situação. A personalidade da garota não aparenta ter envelhecido junto com o corpo de Jane. Ela tem uma voz aguda, assim, parecida com voz de criança mesmo. O sorriso fica mais largo e as falas não são de uma mulher de meia idade. Em uma entrevista, a Symphony chegou a dizer sua função enquanto personalidade de Jane. O que eu fiz foi pegar tudo o que eu achava que era precioso sobre mim, tudo o que era importante e bonito, e esconder isso do papai, para que, quando ele abusasse de mim, ele não estivesse abusando de um ser humano pensante. E é importante dizer também que sempre que uma personalidade de Jane assumia seu corpo, era como se ela entrasse em um sono profundo. Ela não se lembrava de nada que tinha acontecido, enquanto a outra personalidade dominava seu corpo. Mas Symphony, pessoal, não era a única. Ao todo, a mulher, segundo ela mesma, possuía 2.500 personalidades diferentes. Pois é, milhares de personalidades que suportavam os abusos de Richard, seja para apagar um cheiro, um toque ou qualquer outro dos atos horrendos que ele praticava. Não existia uma padronização das características de cada uma das personalidades. Existiam homens, mulheres, crianças, baixos, altos, fortes, frágeis, rebeldes e educados. Enfim, uma infinidade de características. Uma dessas personalidades aí era um adolescente chamado Muscle, que, apesar de ter a aparência de um homem forte e rebelde, era calmo e protetor. Outro que gostava de roupas de couro pretas e tinha os cabelos amarelos. Rick era uma criança de 8 anos com cabelos ruivos e que tinha apreço por terno cinza. Já ostentando um cabelo preso e um elegante rabo de cavalo, Linda era um pouco antiquada devido à sua saia dos anos 50. Com certos resquícios do pai de Jenny, Rick usava óculos grandes, bem parecidos com o de Richard. Fato, galera, é que poderíamos passar aqui horas falando sobre cada característica, os gostos, as aparências das personalidades de Jenny. Inclusive, o Muscle, se negava a envelhecer, pois poderia perder as estribeiras e agredir Richard, o que poderia fazer com que ele fosse preso e perdesse sua licença para pilotar a moto. Completando 11 anos, Jenny, junto à sua família, retornou ao Reino Unido. E nesta mesma época, os abusos cessaram. Em 1984, Pat se divorciou de Richard e a família se separou. Já maior de idade, Jenny procurou ajuda, mas seu caso era tratado com estranheza. Era o início dos anos 2000, e apesar dos inúmeros avanços na área criminal e psicológica, era vista com descrença a denúncia contra um homem por uma mulher que alegava ter 2.500 personalidades capazes de testemunhar os traumas que passou quando apenas era uma criança de 4 anos. Se por preconceito ou não, fato é que o caso de Jenny, pelo que se tem notícias, foi o pioneiro no meio judicial. Lembrando aqui, galera, que começou aos 4 e cessou aos 11 anos. A denúncia que culminou no processo de Richard foi feita em 2009 por Jenny. Durante 10 anos, a polícia investigou toda a vida da família e tentava encontrar qualquer coisa que pudesse sustentar a acusação de Jenny. E realmente conseguiram. Jenny e outras 5 personalidades suas foram as responsáveis por apontar e detalhar cada momento horrendo nas mãos de Richard. 17 páginas que relatavam minuciosamente os abusos por Richard foram escritas e entregues ao tribunal por Jenny. A mulher foi submetida a uma bateria de exames e acompanhada por profissionais da área de saúde para constatar se, de fato, estava mentindo ou não. Formalmente processado e extraditado para responder ao processo na Austrália, o homem alegou inocência diante de todas as acusações. Mas, em uma audiência em março de 2019, após a personalidade Symphony prestar seu depoimento, ele voltou atrás e confessou que praticou 25 crimes
dos 367 que foi acusado. Arrependimento? Você bateria o martelo para essa hipótese? O homem apresentava alguns comportamentos um tanto quanto estranhos. Em certas partes da audiência, ele abaixava a cabeça como que com vergonha do que tinha praticado e estava presenciando ali. Mas em outros momentos, como quando Jenny o chamou de escória, o sorriso estava lá estampado em seu rosto. Enfim, finalmente em 31 de maio de 2019, em um julgamento histórico, Richard Haynes, com seus 74 anos de idade, foi condenado a 45 anos de prisão máxima, com possibilidade de responder o resto de sua pena em liberdade condicional após 33 anos cumpridos. Extasiada, Jenny acompanhou a leitura da sentença e comemorou. Ao final da sessão, disse para os repórteres do local que estava feliz e que finalmente todos os outros, se referindo às suas personalidades, poderiam descansar em paz. O papel de todos foi cumprido e Richard agora cumpriria amargamente sua pena, provavelmente até o fim de sua vida. Apesar da condenação, Jenny ainda carrega alguns resquícios do seu monstro paterno. Devido aos traumas físicos que sofreu, Jenny acumula uma série de problemas em seu corpo. Algumas partes de seu corpo afetadas foram a visão, o queixo, o intestino, o ânus e o cóccix. Cirurgias foram necessárias para reparar os danos que citei e desde o ano de 2011, após a realização de uma colostomia, vive com uma bolsa para expelir seus excrementos. Por anos, as companhias de Jenny eram apenas seus amigos interiores, se é que podemos dizer isso, né? Na tentativa de resguardar sua saúde mental, perto de um ser que sequer podemos intitular como humano, Jenny foi criando várias personalidades e elas foram as responsáveis por mantê-la viva, como ela mesma disse em uma entrevista. Em síntese, suas próprias palavras definem: meu transtorno salvou minha alma. Richard roubou muitas coisas da vida de Jenny, mas uma das principais foi a possibilidade de ter sua própria família. Por causa de traumas físicos internos, Jenny é incapaz de gerar um filho. Esse foi o caso de Jenny Haynes. Se puder, compartilhe o nosso conteúdo, deixe o seu gostei. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.